A mãe Maristela tem uma história muito forte, né? Ela incorporou criança, o caboclo Pena Branca e o caboclo Tupã. E o caboclo curou o irmão dela quando era criança. Eles combinaram que o caboclo... Pode dar a volta por aqui por trás. Que o caboclo ia curar o irmão dela. Aí depois que curasse, é que ia contar pra mãe que ela estava indo pro terreiro, porque a mãe não sabia. E ela criança. Nossa, que doido. Né? Fiz aqui também com o Elmar. O Elmar, com 7 anos de idade, incorporou o Preto Velho. O Preto Velho deu nome, deu ponto de escada, deu tudo. Então tem umas histórias fortes. E tem que ter uma estrutura familiar tremenda, né? Porque se a família não acredita e não sabe o que é isso... O nome. Né? Encara como loucura, encara como... O que está acontecendo com meu filho, né? É meio complicado. Que deve ter acontecido, né? A gente... a própria história do Zé, né? Com 17 anos, isso. Né? Fala muito, muito jovem, muito jovem, muito jovem. Pô, o Zé, ele começou com 17. Que começa esse negocinho, o que pode e o que não pode, né? Eu falo, fulano é muito jovem para ser dirigente. Então, peraí, então tá tudo errado. Porque a Umbanda começou com o Zélio com 17. Fala, a Umbanda não pode começar dentro de casa. Então tá tudo errado, porque o Zélio começou dentro da casa dele. Então, eu falo assim, o Zélio é ou não é o primeiro exemplo da Umbanda? Se ele é o primeiro exemplo da Umbanda, então, primeira coisa, né? O que temos ali? Pô, um homem simples que não tinha a menor ideia realmente do que estava fazendo, né? Tinha uma mediunidade manifestável, né? Ele só estava acompanhando. Agora, uma mediunidade muito forte, né? Onde o caboclo conseguia se apresentar e se expressar e dizer, fazendo uma coisa nova, isso assim, vai acontecer assim, assim, assim. E é a Umbanda. Agora, aquela estrutura é uma estrutura muito simples, né? Com certeza. E quantas não são assim também, né? Começam assim. E na minha opinião, a Umbanda é assim. Né? Eu vou estar esse domingo agora na Bahia, no Pumó. Aí a mãe Tayane, que é a dirigente, pediu um tema para eu falar. O tema é Umbanda simples. Porque, simplicidade eu posso estudar teologia de Umbanda a vida inteira, mas não é para complicar. É para facilitar, né? A gente teve um batizado aqui ontem, eu fiz. E muito simples. Então, acho que é simples, né? Eu acho que a essência da Umbanda é a simplicidade. Isso que atrai muita gente. Agora, foi o que me atraiu. Com certeza. O que me atraiu para a Umbanda? Me atraiu. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. E eu estou aqui com meu irmão, meu queridão, meu amigo, meu colega, meu parceiro aí, pai Cláudio Vieira, Tempo da Luz Azul. Tempo da Luz Azul. Tempo da Luz Azul. E a gente está nesse bate-papo aqui. E já eu peço para o Cláudio se apresentar, já vou entrar com as perguntas, mas não queria perder o que a gente estava falando aqui. Que é o que me atraiu. Quando eu conheci a Umbanda, eu vim do Espiritismo, então me atraiu a defumação, me atraiu o atabaque, me atraiu o altar, me atraiu o ritual, me atraiu toda essa parada, esse pé no chão, essa estrutura da Umbanda, simples, e né? me atraiu que as pessoas que estavam realizando aquilo faziam de uma maneira muito simples para elas, muito despojada, e com uma liberdade muito grande. Porque eu posso falar de teologia, doutrina, mas de jeito nenhum perder aquela liberdade que eu vi. A liberdade que você vê quando você vai num terreiro de Umbanda super simples, que não tem ligação com ninguém, não tem ligação com nada. Um grupo de pessoas começou a incorporar espírito, começou a trabalhar Umbanda ali. A liberdade é muito grande, então eu não quero perder essa liberdade. Eu acho que o conhecimento é válido, eu acho que a nossa geração busca esse conhecimento, só que ele não pode engessar, né? Ele não pode vir engessando ou criando barreiras para você praticar Umbanda, porque a Umbanda, quem precisa disso é o médium, né? O médium que questiona, o médium que quer saber mais, mas a Umbanda ela é rica por si só. O guia não julga, né? Você não viu o preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro julgando, apontando o dedo e falando, por que você... Por que você não fez dessa forma, assim? Não... Então ele pede para você
confiar, para você acender uma vela branca que para ele tem, e a gente sabe que para nós também tem um poder tremendo. Então isso que não pode ser perdido. Fala, quem é você, de onde você veio, qual é o seu nome, qual o seu grau de escolaridade, você casou com quem? Ah, mas você é católico, você é judeu, você é protestante. Não tem nada. Não tem. Tá como é que você vive? Você é casado, você é amigado, você sei lá o quê? Não, o foco é ajudar, né? A caridade tá lá. A pergunta maior é o que você precisa, né, filho? Como eu posso te ajudar? E aí vai te envolver. Então, isso é forte na religião. Então, quando a gente... Porque aí a Umbanda é muito mais uma espiritualidade do que uma religião. Sim. Então, ela é uma espiritualidade livre com uma estrutura religiosa. Então, pensar essa espiritualidade com liberdade é uma oportunidade da Umbanda. Enquanto religião, qual é a grande sacada? Estrutura aberta. A Umbanda tem uma estrutura aberta e inclusiva. O contrário disso seria fechada e exclusiva. Exclusiva é para poucos e fechado quer dizer só para nós que estamos aqui dentro. Então, o consulente que vem não precisa se converter. A porta está aberta, em todos os terreiros, teoricamente a porta está aberta, a gente não coloca médio nenhum lá para converter ou puxar para dentro, que é a escolha da pessoa. Aí já estou falando pra caramba aqui, quase pai, não fala, né? Pai Cláudio, é bom, né, quando a gente... Ótimo. É bom a gente poder se encontrar e o objetivo desses vídeos aqui, ele não é exatamente uma entrevista. Entrevista é chato pra caramba, né, meu? Você começa a fazer pergunta e às vezes a pessoa já começa a ficar tensa, né? Ai, meu Deus, o que eu vou falar agora? O que vai me perguntar? Aí como é que eu vou, né? Como é que eu vou trazer agora as minhas experiências? Ou ainda, será que eu dei uma resposta certa? Acho que o objetivo é mostrar que no dia a dia a gente tem essa amizade de vários umbandistas de vários terreiros diferentes, dirigente ou não. Por um acaso nós dois somos dirigentes, mas você não teria que ser dirigente para a gente estar aqui conversando, e nem eu também. A gente está conversando sobre Umbanda. Então, o que passa pela nossa mente quando a gente está numa conversa sobre a nossa religião, que é a Umbanda, e eu entendo que uma das coisas mais fascinantes é como eu entrei na Umbanda. A gente, quando está conversando com outro umbandista, eu acho que geralmente uma das coisas que a gente mais quer saber, e aí, como é que você entrou na Umbanda? Então, essa é a pergunta que não quer calar. Como é que você entrou na Umbanda, né? Quando foi isso? Quantos anos você tinha? Em que lugar foi? Em qual situação? Tua família já era da Umbanda? Tua família era da Umbanda? Você veio de uma família católica, de uma família espírita? Né? Eu não lembro como é que é essa tua história aí, que você já deve ter me contado, mas que agora eu não estou me lembrando. Não, legal. Minha família sempre foi da Umbanda. Eu nasci na Umbanda, né? Privilégio, né? Sim, do ponto de vista macumbista. Era aquela Umbanda católica, né? Então, todos os preceitos católicos, e aí a gente ia pro terreiro. Um exemplo que eu sempre dou até no terreiro, que é assim, eu ia em procissão na Sexta-feira Santa, eu ia para a igreja, ia na procissão, fazia todo o ritual da igreja católica, depois saía e ia para o terreiro uma gira de Exu. Então a gente fazia esses dois lados, né? Era uma Umbanda muito católica, então nasci nesse meio. Você tem um terreiro que é mais afro, você tem um terreiro que é mais católico, você tem um terreiro que é mais espírita, você tem um terreiro que procura trabalhar ali, no centro. Ainda assim é uma opção, né? É uma opção. Geralmente a dirigente era católica, o outro dirigente antes era do candomblé, o outro dirigente antes de ir para Umbanda, aquele dirigente era espírita. E aquele outro dirigente, era meio ligadão no xamanismo, assim. E acaba trazendo isso para o seu terreiro. E como não trazer, se for porque aquela católica traz o catolicismo como uma verdade dela, mas eu quero viver a Umbanda agora. Sim. Como ou por que recriminar? Não tem como, né? E assim, e lá eu fiquei, minha mãe frequentava, minha tia frequentava lá, então era um terreiro familiar, né? E assim, era em Parelheiros. Nossa, era longe. Ele chamava, eu sempre morei em Osasco. E aí você de Osasco? Então eu ia pra lá de trem, do Leandro Hassum, né? Que diz terreiro bom é terreiro longe. É terreiro longe, né? Que fica afastado. Esse devia ser bom demais. Senhora, esse era ótimo. Pra você até Parelheiros. Uma vez por mês tinha gira. Era uma gira uma vez por mês.
a gente já ia desde a sexta, ficava lá o sábado arrumando o dia inteiro. A gira começava por volta das 10 da noite no sábado, acabava às 6, 7 horas da manhã no domingo. Existe ainda? Não, não existe mais. Não existe mais. Então eu fiquei lá, foi lá que eu comecei, é lá que o nome do terreiro da dirigente? Chamava Centro Centro Afro-Brasileiro Sinhá Mariana de Aruanda. Que louco, né? Centro Afro-Brasileiro super católico. Super católico. Sinhá Mariana. Sinhá Mariana de Aruanda, era uma preta velha, a dirigente é a mãe Nair, né? Tenho contato com ela até hoje, é da família, né? Ela então, fechou, mas ela ainda está por aí. Ela fechou, mas ela está viva ainda e auxiliando a gente. Não trabalha mais. Não trabalha mais, mas é aquela coisa, né? Liga para ela, reza por mim. E ela tá lá chamando assim a Mariana, que era uma preta velha, nossa, maravilhosa. E aí lá que eu conheci a Umbanda. E você desenvolveu? Lá eu desenvolvi lá. Foi lá que eu desenvolvi. Que ano é isso, Cláudio? Olha, eu comecei o desenvolvimento, eu comecei a incorporar em 93. 93? Caraca. São 23 anos. 93, você eu tinha 21 anos. 21. Com 21 anos eu comecei. Só que aí eu comecei lá como Cambone, comecei como Ogan, tocava tabaque, ruim pra caramba, mas tocava uma tabaque lá. E aí aquelas sensações, né? Comecei na tabaque mesmo, começava a sentir que algo estava acontecendo, né? E aí ia lá pra dirigente, o que está acontecendo? Falava com o guia-chefe, segura aí, calma que já vai passar. E não passava, né? E não passava, a gira rolava e eu lá sentindo aquelas coisas. Quando foi numa gira de Exu, e todas as giras eram fechadas. Todas? Todas. Porque assim, eu tinha um amigo, então eu levava esse amigo. Ah, entendi. Não era aberto. Também quem ia para Parelheiros. Mas na gira de Exu, embora fechada, podia levar um amigo para tomar a gira de Exu era mais fechada ainda. Mas que aí era só receber alguém assim. Chegava, mas aí tinha que ser assim, você participava dessa gira em último caso. Qual Exu que mandava lá, pode falar? Era seu Toco Preto. Toco Preto. Toco Preto. Então era do Exu dessa mãe Nair, né? E aí foi numa gira de Exu, e eu passando mal lá, sentindo, e era vontade de chorar, era arrepio, era tudo mais, veio o seu Tranca-Ruas, que é o meu Exu de trabalho. Então foi nesse dia que eu falei, e agora, o que aconteceu comigo? E todos olhavam para mim, ninguém esperava que eu ia incorporar, e nem eu, né, o que está acontecendo. E aí foi, de 93, que veio o seu Tranca-Ruas primeiro. E aí eu fiquei lá até 98, que foi quando o terreiro fechou. E teve uma razão? Assim? Teve. O filho da mãe de santo faleceu, um acidente gravíssimo, horrível para todos nós, porque a gente era da família, né? Então se tratava como primo, como irmão, né? E ele foi atropelado, morreu, então foi meio complicado para todo mundo, inclusive para ela, principalmente para ela, né? E já vinha num processo que cada médium que trabalhava já ia meio que atendendo um certo grupo de pessoas, sabe? A própria, assim, a Mariana, essa preta velha, foi direcionando algumas coisas. E aí, quando fechou, eu fiquei agora. Né? 93 a 98? 98. E aí você começou a incorporar mais ou menos em que ano, assim? Eu comecei a incorporar em 93. 93? Eu fiquei lá desde... anos incorporando. Isso, nesse terreiro, 5 anos. Caminhada, irmão. Então foi complicado. Aí fechou o terreiro, você tá lá, você já sabe que já tá trabalhando, né? Acabou com o preto velho, mas você como médio, você falou que e agora? Né? Até então você está acostumado, né? Ter uma mãe, ter um direcionamento. Aí fechou, falou assim, agora se vira. Em 96 o Rubem já estava com os livros lá, com literatura e tudo. Você teve acesso nesse período? Não, nesse período não. Nesse período só na hora que fechou. Nada. E aí na hora que fechou? Aí fechou e eu fiquei perdido. Eu falei, e agora? Né? O que eu faço? E aí, como que eu faço? Vou começar a fazer onde? Comecei a fazer os trabalhos na casa da minha sogra. É o MST, né? Agora vamos lá. Eu tinha casado em 97. E aí minha sogra, toda a família da minha esposa, junto com a minha família, eram desse terreiro. Né? A gente acabou se conhecendo no terreiro. Eu e a Regiane, a gente se conheceu no terreiro. E a família já se conheciam, eram amigas, né? Nesse terreiro? Nesse terreiro, nesse primeiro terreiro. E aí eu comecei a trabalhar na casa da minha sogra. Vamos fazer no quartinho, vamos fazer. Minha sogra tinha um quartinho lá, que era o gongá dela, né? Sogra é gente boa, né? Nossa, minha segunda mãe. Foi minha segunda mãe, né? E aí foi. E aí de 98... E a Regiane também já trabalhava? Não, a Regiane era assistência. Nesse período a Regiane era assistência. Aí foi de 98, e aí eu buscando ajuda, buscando entendimento. Deixa eu falar uma coisa. Fale. A gente está ao vivo aqui no Face, a gente está no Colégio Humana Sagrada Pena Branca,
Eu sou o Alexandre Comino, dirigente desse colégio, estou aqui com o pai Cláudio Vieira, dirigente do Templo da Luz Azul, e gostaria de dizer que, embora a gente esteja ao vivo, não é para responder perguntas. Então a gente não está respondendo nenhuma pergunta, a gente está apenas fazendo um encontro, um bate-papo de Umbanda, talvez pudesse chamar de entrevista, Umbanda Minha Vida, bate-papo, né? Bate-papo, o nome é Umbanda Minha Vida. Então, a gente não está aqui para responder perguntas, pode haver outros momentos, em outros vídeos, para fazer isso. Sexta-feira vai haver o lançamento da década, dia 11/11, às 11h11, 11 horas e 11 minutos. Então, na sexta à tarde, eu vou entrar ao vivo para falar do lançamento da década que vem aí a partir do Umbanda EAD. Mas hoje é o nosso bate-papo aqui. E aí você está procurando? Então, aí estava procurando, foi quando vi pelo Jornal de Umbanda Sagrada. Nessa época minha sogra morava em Bauru, né? Então ela pegou lá numa casa Bauru, de Umbanda. Rodrigo Queiroz, nosso amigo. Axé, irmão. Tem uma sogra aqui que morava em Bauru, deve ter frequentado aquela lojinha 7 linhas de Umbanda lá em Bauru. Nossa, no centro de Bauru, né? O Rodrigo Queiroz pessoalmente sempre deixou o Jornal de Umbanda lá. Foi esse que ela me trouxe, olha, tá tendo um curso de doutrina umbandista com Mãe Mônica Berezutti. Mãe Mônica, no Itaim, pertinho da sua casa. Um abração à Mãe Mônica Berezutti, ao pai Marcelo, a quem eu tenho muito carinho, tenho muito apreço, fizemos muita coisa junto, inclusive o meu primeiro turma de sacerdócio que você estava lá, foi junto com a Mãe Mônica, que é muito queridona minha. Um abração à Mãe Mônica. E aí, curso de doutrina com a Mãe Mônica. Aí que eu conheci Mãe Mônica, curso de doutrina, curso de portal, curso de ervas, fizemos sacerdócio junto, e aí eu fui para Luz Dourada. Aí me tornei filho da Mãe Mônica, do pai Marcelo, e aí fiquei um período lá com eles, foi quando eu abri meu terreiro. Né? Então, nesse período de 98 até 2004, foi o período de estudo. Mãe Mônica te deu essa estrutura aí foi, assim, para vocês? Foi a Mãe Mônica, junto com você até no sacerdócio, né? E por mais que você tenha a missão, você já incorpora, tem os guias, é isso que a gente fala que algumas pessoas não entendem. Um curso de preparação sacerdotal, um curso de sacerdócio, ou um curso do Pai Ronaldo, é muito mais para a pessoa sentir que ela está pronta e dar todo um aparato de um sacerdote ajudando o outro, um sacerdote preparando o outro, falando para o outro, dizendo vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ninguém faz ninguém, né, irmão? Não, com certeza. Mas prepara. Mas ajuda. Opa, e como ajuda. Foi isso que eu tive da Mãe Mônica até hoje. Tenho até hoje, com certeza, como eu tenho de você até hoje. E aí vai indo, né? E foi indo, em 2004 abri o terreiro. Também naquela, assim, seu Pena Branca, que é o meu guia-chefe, né? Preciso de um chão. O que é um chão? Né? Mãe Mônica, o que está acontecendo? O caboclo está pedindo um chão. Mesma coisa que o seu Tiriri falou para a Mãe Mônica. Foi, mesma coisa. Chão. A história da Mãe Mônica é muito forte. E aí, nesse período de 98, com os estudos, com tudo que eu fiz, né? Com esse preparo até sacerdotal, com preparo de... Posso colocar como preparo de coroa, mas muito mais de consciência minha, né? Como médium. Eu deixar a posição de médio para dirigente. Eu não deixo de ser médio, eu sou médio até hoje. Mas assumir ser um dirigente de uma casa e ter essa missão. O pai, o Marques Rebelo, da revista Espírito, revista espiritual de Umbanda, perguntou para a mãe Zilmeia de Moraes, filha do Zélio, quando ela ainda estava super, como é que eu vou dizer, consciente de falar, de pensar, de responder. Ele falou para ela como é ser a dirigente espiritual da primeira tenda de Umbanda. Eu falei, meu filho, a única diferença é que eu tenho uma responsabilidade. É bem isso. Que é isso que você está me falando agora. Porque médio a gente continua. Médio eu já era, então como é que eu vou entender o ser dirigente, ser sacerdote? Ser... E a gente fala, não é uma cobrança do guia. O guia sabe, ele confia na gente, ele confia essa missão na gente, mas é uma cobrança minha, né? Cláudio, médio, que até então atendia as pessoas, agora eu vou ter que ter uma casa, né? Vou ter que abrir essa casa, vou ter que ter uma responsabilidade maior com as pessoas que estão ali dentro, né? Então, de 98 a 2004, que foi quando eu abri o terreiro, todo esse estudo me ajudou muito, fazia gira em casa,
né, na sala da minha casa, no quarto das minhas filhas lá, que tinha um espacinho. Comecei a fazer gira no santuário, né? Então ia uma vez por mês no santuário. Nossa, né? E leva tabaco, e leva vela, e leva tudo, vezes, passa o dia inteiro. Às vezes as pessoas questionam o pai Ronaldo Linares. Se o pai Ronaldo Linares apenas houvesse divulgado para o mundo a história dele com o Zélio de Moraes, já era missão cumprida. Com certeza. Se o pai Ronaldo Linares apenas houvesse realizado como missão de vida o Santuário Nacional da Umbanda, já era missão cumprida. O homem está lá, né? Nós estamos aqui, lá, né? Nós estamos aqui em 2016, na presente data. Todo final de semana que você for ao Santuário Nacional de Umbanda, o pai Ronaldo é um dos primeiros a chegar, ele tá lá, o chapéuzinho dele, né? Recebendo todo mundo. Não é? Não, show Quantas de bola. pessoas começaram a trabalhar a Umbanda lá no Santuário Nacional da Umbanda da Federação Umbandista do Grande ABC, onde o pai Ronaldo loca espaço para você trabalhar a Umbanda. Todo mês eu locava um espaço lá, e aí a gente começou com 10 pessoas, né, eu lidando com aquilo, muitos eram da família mesmo, e aí foi aumentando até o ponto que eu falei, não dá para ficar indo para o santuário, eu tenho que ter um espaço em São Paulo. É longe. Né, próximo da... Nossa, era muito cansativo. E nessa época só eu dava atendimento. Então eu incorporava às 10 da manhã, desincorporava às 5 da tarde. E ia trabalhando. Olha, chegou dias lá de 20, mas num dia só. Imagina você saindo, acordando 5 horas da manhã, preparando tudo, chegando lá, armando tudo, fazendo as firmezas e tudo mais, dia em terra. Aí 20, parece pouco, mas para um, né, para um depende só... Depende da consulta, né? Nossa, depende da consulta, se é aquelas consultas de meia hora... Aí já viu, né? E aí foi até que a gente decidiu, vamos abrir um lugar em São Paulo, próximo de casa, para ficar mais fácil, até para não ter esse transporte todo. Em 2004, foi o chão, né? Foi o chão. Aí conversei com o seu Tiriri, até foi na cozinha da minha casa lá que ele veio, né? E falou, o chão é isso, né? Vamos sair dessa casa, vamos sair do santuário e vamos ter o seu chão. Que aí sim vai ser uma casa firmada para isso. E aí foi quando abriu, você estava lá, né? A mãe Mônica estava lá me ajudando, amparando tudo isso, e a gente abriu o Templo da Luz Azul. Emoção, né? Nossa, foi... Não digo... Né, espiritualmente, eu acho que foi o melhor dia da minha vida, né? Assim, de eu estar presente numa situação onde eu não acreditava, né? Falei, eu sou capaz disso? Como instrumento, sim, né? Eles acreditaram em mim, né? Então, os guias acreditaram, você, mãe Mônica, pai Marcelo, todo o aparato que eu falo literário, até firmezas e tudo mais eu tive com vocês. Né? A gente nunca se sente pronto, né? De jeito nenhum. A gente vai pela fé. De jeito nenhum. Não é? Todo mundo vai pela fé. Vamos fala, você está pronto, você vai. E você vai pela fé, porque, cara, por ele, meu né? caboclo, por ele, meu não é minha propriedade, mas é como se fosse meu pai, meu irmão, meu parente, né? Aquele caboclo é o caboclo que conversa comigo. Falou, vai, você está pronto. Isso eu falo, fé, irmão. E eu falo até hoje. A gente está com 12 anos de casa aberta, né? Então, agora em maio a gente mudou, foi para um espaço maior, um espaço onde vai receber melhor as pessoas. Podia dar o endereço, fala tudo pra gente. A gente nada no site. A gente está no Jardim Periperi, próximo ao Macro, tá? Então é na Avenida Junta Mizumoto, número 459. Fica a 10 minutinhos do metrô Butantã. Antes a gente tinha o terreiro na rua do metrô, só que era pequena, a gente ficou lá por 11 anos. Então esse ano a gente foi para um espaço maior. Tem então, Face, tem site. Tem Face, Templo da Luz Azul. Só procurar Templo da Luz Azul, a gente tem Face, tem Instagram, tem canal no YouTube, enfim, tem o site www.templodaluzazul.com.br. É só procurar lá, Templo da Luz Azul, a gente está divulgando toda a nossa casa lá. Mas aí o que eu falo até hoje, o preparo, né, a confiança, a gente tem no guia. Então eu vou dar uma gira de sexta-feira. Toda sexta-feira a gente tem o atendimento a partir das 8h30 da noite. Dá aquele friozinho na barriga. Você vê a galera chegando, você tem seus médios, sua corrente, tem toda a assistência esperando, né, de você, do seu guia. Eu sempre lembro de um texto que você publicou, que você passou no Teologia para mim, na minha turma, eu lembro muito bem, que é assim, vá pro banco do passageiro.
né? Vá para o banco do passageiro e deixa o guia conduzir, deixa ele dirigir. E é isso, porque se você for relutar, né, insegurança, acho que todo médio tem. E eu sempre digo que é muito bom você ter insegurança, porque quem sabe tudo e quem pode reger tudo é Deus, é nosso Pai. Enquanto eu tenho segurança, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu não sou todo-poderoso, porque só um é todo-poderoso, né? Então a gente cria confiança, a gente cria rituais para a nossa casa, mas eu acho que a segurança mesmo a gente tem nos guias, são eles, a gente é instrumento, não deixei de ser médio, eu sou um médio dirigente, um médio sacerdote, mais médio, né? E isso vai adiante até quando a missão de Pai Ogum, né, que é o meu pai, que quis que eu tivesse essa casa, até a hora que ele quiser, pode contar comigo como instrumento para isso. Você falou desse texto do médium, o veículo mediúnico. Isso, né? Isso que você fala, né, que a pessoa tem que relaxar e enquanto você está no comando da direção, você sabe o que você está fazendo. Quando você vai para o banco do passageiro, você tem que relaxar. Eu vi isso a primeira vez de um senhor que era dirigente espiritual ali no Campo Belo, o seu Antônio, que dele eu não vou lembrar sobre o nome nem nada, mas depois eu vi isso também do pai Ronaldo Linares e eu acabei escrevendo com as minhas próprias palavras, assim, né? Médium, o veículo mediúnico, alguma coisa assim, que fala que o desenvolvimento mediúnico é igual a uma autoescola, né? Bem que o seu corpo é o carro e você está aprendendo a emprestar esse carro para alguém, se alguém vai entrar dentro do carro. E existem alguns textos e algumas sacadas assim que a gente fala, que nós estamos fazendo uns negócios, sacada de umbanda, toque de mediunidade, são umas coisas que ao longo desses anos ajudaram muito a gente. Não, e são coisas que marcam, né? Para mim marcou isso aí, nessa época que eu estava desenvolvendo, marcado, né? E eu passo isso para os meus médios, somente em desenvolvimento, né? Então, quando eu dou o curso de doutrina umbandista, eu levo esse texto. Então é assim, tenta entender que você não está no comando, o comando é do guia. Entregar, né? E isso eu vejo que não é só nessa fase inicial do desenvolvimento, que é uma fase tão importante e tão gostosa, né? Eu acho que... Para não pular uma etapa. Não, tem que seguir você viver aquilo. E estar consciente do que está acontecendo aqui. Sim, e deixar acontecer, né? E não se privar das coisas. Então isso me ajudou muito. E aí a gente está levando. Então o terreiro funcionando, né? O curso de sacerdócio, como é que foi fazer o curso de preparação sacerdotal? Foi show demais, foi muito bom. Eu fiz... Primeira vez eu fiz com você e com a mãe Mônica, lá no Itaim, né? Então foi um curso, eu lembro, de 1 ano, onde foi muito prático, né? Então a gente teve, assim, pouca teoria e muita prática. Para mim, que estava vindo de uma umbanda, que eu coloco como umbanda tradicional, onde eu só trabalhava com caboclo, preto velho, Exu uma vez no ano, né? Orixá, eu só incorporava o Pai Ogum, que era o meu orixá de cabeça, não tinha como incorporar outros. Então, para mim, esse sacerdócio foi uma descoberta. Né? Porque aí eu incorporei todos os orixás, os 14 orixás, conheci as 7 linhas. Incrível, né? Nossa, uma sensação maravilhosa, né? Os guias. Primeira vez que eu incorporei marinheiro, que eu estava na luz dourada, e a mãe Mônica me colocou lá na frente, vamos chamar marinheiro. O que é marinheiro? Eu não tinha na outra casa. E senti aquela... Então, para mim, foi um sacerdócio meio desenvolvimento mediúnico. E é tanta coisa que quando você pega um médium de umbanda numa outra estrutura que não tem a oportunidade de vivenciar isso, muitas vezes você fala, no sacerdócio a gente faz isso. A pessoa às vezes não acredita. Não. Ela chega a pensar que isso é uma lorota, que isso é, cara, impossível, isso é uma enganação, vocês são pilantra, isso é uma safadeza. É um teatro que estão fazendo, deve ser né? um teatrinho, porque é uma experiência incrível, é um negócio que aí entra o Rubens, né? O Rubens Saraceni. Então, ele criou, ou ele canalizou, ele recebeu, ele foi inspirado de uma estrutura que ela é realmente um negócio quase que surreal. Do ponto de vista de quem nunca viu, até desacredita. E de quem está próximo da gente, que está vivendo,
É uma experiência, o sacerdócio é uma experiência transformadora. Não, bom demais. Incrível, né? E conheceu o Rubens? Então, eu conheci o Rubens, eu tive a oportunidade de fazer 2 graus de magia com ele. Eu fiz magia do fogo e magia das pedras. Esse foi o meu contato com ele. Né? Fui em algumas giras, a gente foi na festa de Iemanjá junto com a mãe Mônica, né? A gente acaba lendo, fazendo curso. Então, passava tudo dele, você que trazia toda a base dele, a gente imaginava o cara, né? Aí você vê... Você ficou sabendo que tinha um templo ali? Foi internet. Opa. Fiz uma pesquisa durante uma semana, aí começa a ver um monte de vídeo, o que é Exu, o que é toda essa coisa da Umbanda, mas mesmo assim, eu não consegui ter uma dimensão, né, do que era a Umbanda, né? Eu fui na cara e na coragem, e a minha única ideia era ajudar minha esposa, né, que estava numa situação bem difícil, assim, de saúde e tudo mais, né? E aí, chegando lá, eu me encantei, porque foi tudo diferente, tudo muito bonito. A primeira coisa que eu vi foi a mãe Regiane incorporada, e eu achei tudo... Você lembra quem estava incorporado? Era a mãe Logunã. Foi lindo, assim, foi uma coisa, mexeu muito comigo. E foi tudo muito bonito, e foi uma gira de boiadeiro. E ali o boiadeiro, eu não me lembro o nome da médium, mas ela era baixinha e me impressionou muito aquele vigor de boiadeiro numa moça frágil. Eu saí encantado com tudo, e aí eu tentei ligar para minha esposa, não conseguia falar com ela, só consegui falar no outro dia. Tudo que aconteceu na gira, eu percebi que chegou na minha esposa, entendeu? Que algo aconteceu. E tudo que ela fez, tudo que foi orientado, e aí no intervalo de uma semana tudo mudou, assim, na vida dela. E isso me impactou muito. No intervalo de uma semana ela saiu de uma situação de saúde, ela recobrou aquele ânimo, aquela garra de tentar buscar algo novo para a vida dela, ela mudou de emprego. E aí eu falei, tem alguma coisa. Essa Umbanda acho que funciona. Foi uma coisa muito louca. E aí eu me apaixonei, né? E aí eu fiquei, estudei, comecei a frequentar todas as aulas que o Pai Cláudio abria, todas as turmas todos os cursos, tudo, né? Fiz tudo. E assim, tudo mexeu comigo. Aí eu entrei pro desenvolvimento e lá fiquei, todos os meus contatos com Umbanda foram nesse terreiro e, eu agradeço muito, né, por tudo. Meu alicerce de Umbanda foi no Templo da Luz Azul. E eu sou muito grato pelo Pai Cláudio, pela mãe Regiane, por tudo. Foi tudo muito lindo, muito vivo. E a Umbanda que eu acredito veio de lá. E recentemente eu fui visitar, né, o terreiro e... Um espaço novo, né? Entrar lá mexe, porque é a sua casa. É a sua casa, é o seu lugar. Assim, sempre que eu volto, eu sinto que é a minha casa. Mexe. Assim como a Umbanda mexe, né? Mexe. Faz parte, é Umbanda, né? Umbanda. A Umbanda, se não tem essa emoção, ela... Pisou no terreiro, não arrepiou? É sinal que não está no terreiro certo. Não tá na hora certa. Ou não está na hora certa. Então, o terreiro é bom, mas a pessoa não está no momento, né? No momento dela, né? Mas é legal, o Márcio foi uma das turmas de sacerdócio, né? Que eu formei também, ele e a Ariana. Então, foi bem legal, foi uma turma bem interessante. E você melhor que ninguém para falar, né, pra gente como uma turma muda com a outra e quanto a gente aprende com a turma, né? Por mais bagagem que a gente tenha para passar para essa turma, mas eu acho que a bagagem deles pra gente é enorme, né? Bem maior até, que a gente aprende, a gente cresce, a gente esclarece coisas, né? Que é bem legal. E eu adoro. Márcio teve uma experiência lá no Templo da Mãe Mônica também, não quer falar pra gente concluir essa passagem? Você contou pra mim. Foi nesse mesmo período, né? Foi nesse mesmo período. A minha esposa, quando ela entrou no desenvolvimento, a gente entrou num conflito muito grande, assim, porque tudo acontecia muito rápido comigo e para ela não. E ela não entendia.
E isso gerou muito conflito na minha vida. A gente conversava muito com a mãe Regiane e com o pai Cláudio, mas as coisas não sei, parece que não se resolviam. Aí teve um dia que, acho que foi numa sexta-feira, estávamos em casa e nada para ser feito, e a gente debatendo o assunto. Falei, vamos em um lugar, vamos num terreiro, vamos conhecer o Templo da Luz Dourada, ver como é. E aí nós fomos até lá. E aí acontece comigo, é muito frequente, assim, sempre que eu estou num dilema, algo muito louco que eu não consigo resolver, e eu vou num lugar, é gira de baiano. Sempre. Pra mim é boiadeiro. Pra mim é baiano. Pra mim, sempre que eu preciso, que eu vou na Luz Dourada, é boiadeiro. Sempre eu chego no lugar, é gira de baiano. E aí eu fui até lá com a minha esposa. Aí chegando lá, a mãe Mônica fez uma preleção sensacional. E fez a defumação e tudo mais. E a mãe Mônica pegou uma flor, entregou para minha esposa e falou assim: não perca a sua fé. Continue. E aí não precisava mais. Nada, né? A gira já estava completa. Já. E aí ela conversou com o baiano. Eu conversei com o baiano também. E aí eu voltei e falei com a mãe Regiane: não, mãe Regiane, tipo, ajuda minha esposa, vamos... O que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento dela? Aí a mãe Regiane, daquele jeito dela, falou assim: pode deixar. Aí chegou na gira rolando e tudo mais, aí a mãe Regiane incorporou o pai Ogum e foi até minha esposa e trabalhou ela. E aí praticamente foi a primeira incorporação da minha esposa. E aí desde então tudo começou a acontecer. E ela assustadíssima, porque ela falava assim: nossa, eu acho que algo aconteceu hoje, porque eu apaguei, eu não lembro de nada. E eu estava num lugar, é melhor, né? E de repente eu estava num outro lugar, num terreiro, acordei e estava num outro lugar. Falei, pois é, as coisas acontecem. Seja bem-vinda, né? E tudo foi assim. A gente tem muito carinho. Assim, eu não tenho vergonha, eu acho que ninguém deveria ter vergonha de conhecer outros trabalhos, entendeu? Eu sempre tive no meu coração que o Templo da Luz Azul era a minha casa, mas eu nunca tive vergonha de bater numa porta e pedir ajuda, porque a gente precisa, muitas vezes, né, de ajuda. Engraçado que você tem o Templo da Luz Azul como a sua casa e você foi procurar ajuda no Templo da Luz Dourada, que é a minha casa. Sim. Né? Então, Sim. Da mesma forma que você fala com tanta emoção, é como eu falo o Templo da Luz Dourada. Lá é a minha casa, é a minha mãe, é meu pai. E como eu sinto a vontade aqui na sua casa também, né? Um sacerdócio, quando a gente está junto, trabalhando junto, é a minha casa também. Foi assim, a mãe Regiane falou assim: nossa, eu também tive problema no começo, eu não conseguia incorporar, eu não acreditava. E aí a mãe Mônica me ajudou. E aí foi assim, é uma história muito parecida, né? Quem sabe? Né? A gente consegue. Muito bom. Tudo rolou. É uma família, né? É uma família, né? É bem uma família mesmo. E eu cheguei aqui muito também nessa confiança, né? Quando eu cheguei nesse colégio, eu cheguei nessa confiança, porque... Eu nem falava dele também no terreiro. Então... Quase não falava do Comínio no terreiro. Se faz parte da história do meu pai de santo, do meu pai espiritual, então, de alguma forma, eu tô próximo, então... Lá, com certeza, eu vou, né, conquistar coisas boas, aprender coisas boas para minha vida, né, pro meu trabalho espiritual. E hoje eu estar aqui, perto de vocês, é uma realização, né? É meu pai, e hoje um amigo, um mestre, né, que traz muita coisa, que ensina muita coisa no dia a dia, né? Trabalhar junto e... Nós, né? Nós. Muita coisa. Eu falo, é o meu mestre, é o meu guia, né, de Umbanda. Então é você, eu só tenho a agradecer. Como tenho a agradecer a mãe Mônica, ao pai Marcelo, pela parte religiosa mesmo, pela parte doutrinária, pela parte de pé no chão, né, do dia a dia. E hoje eu até comentei com o Márcio, quando não é porque eu sou dirigente que eu não tenho problema na vida, né? A gente é humano, todo mundo tem. Então quando o calo aperta, não é que meu guia não é capaz,
mas eu tenho uma casa, né? Então é lá na Luz Dourada que eu corro e agradeço. Importante, né? Amo demais aquela casa e os dirigentes. Minha mãe espiritual, ela sabe disso. E assim, né? E um vai cuidando com o outro. Quantas vezes já também te pentelei nos WhatsApp da vida aí, Ale, o que eu faço? Ale, como que é isso? E não é vergonha nenhuma. Não é porque eu tenho uma casa há 12 anos, não é porque eu incorporo há 23 que eu sei tudo. Eu fui dar o curso de magia das espadas e eu não lembrava de um monte de coisa. Liguei pro pai Cláudio Ricomini, liguei pra tia nega Fátima Saraceni, irmã do Rubens, liguei, falei com a doutora Minha, falei tudo que melhor eu perguntar do que fazer Fazer errado, lógico, né? Com certeza. Poxa, se eu não tenho o mínimo discernimento para falar, aqui eu tenho uma dúvida e buscar, quem sou eu para querer tirar a dúvida dos outros? E como que a Umbanda, e a gente prega tanto isso, né, para assistência, para os médios, da humildade, eu acho que a humildade é isso. Você vai ter uma postura de quem nunca precisa de ninguém? De jeito nenhum. Que é mentira. A gente já está 1 hora aqui no ar e eu agradeço o pai Cláudio por essa oportunidade, agradeço o Márcio também. Que agradeço. Por essa contribuição, por estar aqui trabalhando com a gente, por tudo isso. Minha gratidão. Né? Eu que agradeço também. O carinho, a confiança e a sua casa está lá. Tenho certeza disso. É isso, axé. Obrigado. Muito obrigado. Estamos aí encerrando essa transmissão. Esse vídeo fica à disposição no Face, mas vai subir num outro formato lá no YouTube. E aproveita para ver a nossa programação no YouTube. E provavelmente vou fazer um ao vivo aqui na sexta-feira para falar do grande, hiper, ultra, mega lançamento da década. Legal. Obrigado, Ale. Obrigado. Obrigado por tudo.